Meus irmãos, nessa manhã eu quero fazer uma exposição de Êxodo 20, de 1 a 17, a respeito dos 10 mandamentos. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Êxodo e nós escutasse a leitura que nós faremos da Palavra de Deus. Enquanto vocês procuram a passagem, quero dizer da minha alegria de voltar à igreja de Brotas. Faz muito tempo que eu estive aqui, rever os irmãos, amigos e cultuar a Deus nesse que é o primeiro dia da semana. Ver o pastor Guilherme mais uma vez e juntos adorarmos a Deus é uma alegria muito grande. Ouçamos a leitura, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, diante da Tua revelação escrita, nós pedimos a iluminação do Espírito Santo para entender o seu sentido e de que maneira nós podemos aplicar a nossa vida hoje. Pedimos que o Senhor fale assim aos nossos corações, dando ouvidos atentos, uma mente focada e um coração aberto. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixe-me dar um pouquinho do contexto aqui. Moisés, pelo poder de Deus, havia tirado o povo de Israel da terra do Egito, onde tinham sido escravos por mais de 400 anos. E abriu o Mar Vermelho pelo poder de Deus e conduziu o povo até o Monte Sinai. E Israel acampou-se ao redor do monte, enquanto que Deus chamou Moisés e anunciou que faria uma aliança com a nação de Israel e que o povo deveria preparar-se para esse momento. Moisés santificou o povo, o consagrou e o trouxe para o encontro com Deus no Monte Sinai. E Deus desceu em glória sobre o Monte Sinai, desceu em fogo, trovões, relâmpagos, som de trombeta. O Monte Sinai pegou fogo, começou a arder como um grande incêndio, rolos de fumaça preta subindo. O espetáculo era majestoso, era Deus revelando a sua glória, e lá do alto do monte ele falou. Era diferente dos deuses que os israelitas haviam adorado lá no Egito, que eram ídolos mudos, que não falavam, de pedra, de pau, de bronze. E era diferente dos deuses pagãos que estavam habitando na terra de Canaã, para onde o povo estava se dirigindo. Deus falou, e ele falou o que nós conhecemos como os 10 mandamentos, que no hebraico, na verdade, é as 10 palavras, as 10 palavras que Deus falou ao povo de Deus. E
esse é o momento que marca o nascimento da nação de Israel, o pacto de Deus com esse povo e os mandamentos como sendo a condição desse povo, a condição dessa aliança. A obediência traria bênção, a desobediência traria a maldição. Eu queria ver então com vocês esse texto e no final perguntar de que maneira esses mandamentos e a entrega deles têm a ver conosco hoje. Há muita dúvida entre os evangélicos a respeito disso. Alguns acham que os 10 mandamentos eram uma coisa para a nação de Israel que já passou e que nós não temos mais nada a ver com a lei de Deus em si. Outros acham que sim, e que entendem que a salvação e a justificação diante de Deus vem através da observância das obras da lei, ou seja, dessas obras que a lei demanda, que exige, que nós acabamos de ler aqui. Então, nós queremos expor e trazer alguma luz sobre esse assunto. Nós vamos começar com a introdução, que está aí no verso 1 e 2. Então, ou seja, depois que o povo estava reunido ali na base do monte e Moisés lá no alto, então falou Deus todas essas palavras. Como eu disse, Ele é um Deus vivo. É isso que significa essa expressão em toda a Bíblia. Quando Deus é chamado de o Deus vivo, é em distinção aos ídolos dos povos, que são imagens de barro, pedra, que não olham, não veem, não ouvem, não falam, não se movimentam. Em contraste, o Deus de Israel, Ele é um Deus vivo. Ele falou lá do alto do monte e o povo ouviu a voz de Deus. E o povo temeu e tremeu diante da grandeza de Deus. Deus falou, Ele falou todas essas palavras. Tudo que foi dito aqui não foi invenção de Moisés. Alguns críticos dizem que os 10 mandamentos se encontram também na lei e no sistema legal de vários povos. Por exemplo, o mais conhecido é o Código de Hammurabi, que era um rei da Babilônia, onde tem muita coisa parecida com os 10 mandamentos. A questão, porém, é quem veio primeiro. E nós entendemos que o Código de Hammurabi, ele é posterior, e na verdade não foi Moisés que copiou de Hammurabi, mas Hammurabi que copiou de Moisés. Além do que, esses mandamentos, eles são a expressão da santidade de Deus muito antes de Moisés e de Hammurabi. Já a Abraão, Deus havia revelado seus estatutos, suas leis e os seus mandamentos. Então, quando diz que Deus falou todas essas palavras, significa que elas procedem de Deus. Esses mandamentos revelam o caráter de Deus, são uma expressão da santidade de Deus. Eles nos dizem quem Deus é e o que é que Ele deseja de nós, o que é que o agrada e o que é que o desagrada. Portanto, quando nós estudamos a respeito da lei, ao dividirmos a lei em 3 categorias, lei cerimonial, que tem a ver com o culto, a lei civil, que tem a ver com Israel como nação, nós temos a lei moral. A diferença das 3 é que a lei cerimonial cessou em Cristo, porque apontava para Jesus, a lei civil cessou, já que o povo de Deus não está mais contido na nação de Israel, mas extrapola, é um povo que não tem geografia, não tem limites territoriais, é um povo espiritual, mas a lei moral, resumida aqui nos 10 mandamentos, ela permanece, ela é a expressão universal e eterna da vontade de Deus para a humanidade. Então falou Deus todas essas palavras, e aí depois, quando Deus falou, Ele se apresenta no verso 2, e Ele diz quem Ele é. Ele diz, eu sou o Senhor. A palavra Senhor, Yahweh, é a expressão, é o mesmo nome pelo qual Deus se revelou a Abraão 400 anos antes, quando apareceu a Abraão e disse a Abraão que ele era Yahweh. Era o mesmo Deus que 40 anos, alguns anos antes, poucos anos antes, havia aparecido a Moisés ali no mesmo lugar, na
teofania da sarça ardente e disse: eu sou o que sou, quando Moisés perguntou quem é o Senhor e como é que eu vou apresentar o Senhor lá no Egito aos israelitas descendentes de Abraão. E Deus disse: eu sou o que sou. Eu sou aquele que é, que era, que há de vir. Eu sou... Não há definição para Deus. Ele é totalmente outro. Ele é santo, ele é infinito. Ele é muito mais do que nós podemos compreender. Ele é o que ele é. É isso que a palavra Yahweh significa. Então, ele se apresenta como sendo o Deus de Abraão e em seguida diz: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus com quem vocês têm uma aliança, o Deus com quem vocês têm um compromisso, o Deus único que vocês devem ter. Eu sou o Senhor, Deus de vocês, Deus de vocês. E aí ele acrescenta: que tirei vocês da terra do Egito e da casa da servidão. Eu sou o Deus que libertou vocês. Vocês estão aqui hoje porque eu tirei vocês de 400 e poucos anos de escravidão. Vocês estão aqui hoje porque eu abri o Mar Vermelho e vocês escaparam dos egípcios que morreram afogados. Vocês estão aqui hoje porque durante 3 meses vocês vagaram no deserto, mas eu sustentei vocês com pão do céu, água da rocha, codornizes. Então, eu sou o Deus que tirei vocês da escravidão, da terra da servidão. E aqui, essa sequência é muito importante, e é isso que faz o cristianismo diferente de todas as demais religiões. Porque, primeiro, Deus nos resgata. Ele primeiro nos tira da casa da servidão. Primeiro, ele nos liberta, e só depois é que ele vai dar os mandamentos. Primeiro, a graça, e em seguida, os efeitos da graça pela obediência. Em todas as outras religiões, você primeiro tem que guardar os mandamentos, você primeiro tem que obedecer o que elas exigem, para depois você ser aprovado por Deus ou ser recebido por Deus com base nos seus méritos, os deuses deles. Em todas as outras religiões, o movimento é de baixo para cima. O homem chega a Deus. Somente no cristianismo histórico, que é a consumação da lei de Moisés, é o cumprimento dela, é que você tem um movimento de cima para baixo. Deus vem primeiro salvar o homem. Então a sequência é essa: Deus se apresenta: eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão, e em seguida ele diz: com base nisso, porque eu fiz isso com vocês, vocês não vão ter outros deuses diante de vocês, vocês não vão tomar meu nome em vão, vocês não vão me adorar da maneira diferente do que eu disser, você vai honrar seu pai e sua mãe. Então, a base dos mandamentos é a libertação de Deus. É Deus ser o que Ele é, o nosso Deus. Por isso que, para nós, os mandamentos, eles são a marca da aliança, eles não são pesados. Eles são um deleite para nós, é uma alegria para nós, é um gozo esses mandamentos, é a maneira pela qual a gente deve viver, porque eles são a expressão do Deus que nos elegeu, amou, salvou, mediante seu Filho morto na cruz do Calvário. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em seguida, Deus, lá do alto do monte, faz conhecidas as 10 palavras, ou os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, eles têm a ver com Deus, e particularmente com o culto a Deus. Os outros 6 mandamentos, eles estão mais relacionados com o próximo, como nós devemos agir com relação ao próximo, e cobrem várias áreas da vida. Vamos começar com os 4 primeiros mandamentos, que têm a ver com Deus e com o culto a Deus. O primeiro mandamento que Deus nos dá aí, esses primeiros mandamentos, eles estão relacionados com a pessoa de Deus e a maneira pela qual Ele deveria ser adorado. O primeiro mandamento ensina a quem os israelitas deveriam adorar. Verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito. Eu sou o Deus que está falando com vocês, o Deus vivo. Eu sou o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Vocês não devem ter outros deuses diante de mim.
vocês não devem... O que é que significa ter um Deus? Ter um Deus significa adorar, significa crer, servir e obedecer a alguma divindade. Significa ser identificado como adorador daquela divindade. Os israelitas deveriam adorar somente ao Deus que os tirou da terra do Egito. Esse primeiro mandamento faz muito sentido quando você se lembra que Israel estava saindo do Egito, onde havia uma multidão de deuses, onde tudo era adorado. O rio Nilo era sagrado, o crocodilo era sagrado, o boi-ápis, pássaro preto, o íbis era adorado, Faraó era adorado como se fosse filho dos deuses, e agora os israelitas estavam indo para Canaã, onde havia várias nações pagãs que teriam que ser desalojadas e que tinham seus deuses. A Bíblia menciona o nome de alguns desses deuses: Baal, Azerá, Astarote, Dagon, Moloque, Quemos, Milcom, Tamuz, Bel, Nebo, Rimon, Merodach, Nisroque, Sucote, Benote, Nergal, Azima, Adrameleque, Anameleque. Esses são alguns dos deuses que havia no Egito e na terra de Canaã. Por isso que Deus diz: você não vai ter outros deuses, você não vai adorar esses deuses, eu sou o único Deus verdadeiro. Existe uma distinção aqui muito importante. Israel era a única religião monoteísta do Antigo Oriente. Monoteísta, o que é que significa? Tinha apenas um Deus e esse Deus era exclusivista. As outras nações eram politeístas. Esses deuses aqui, eles não se importavam que os seus adoradores adorassem outros deuses. Por exemplo, Baal, Azerá, Dagon, estavam de boa em compartilhar o mesmo adorador. Não tinha problema. As pessoas tinham deuses que não concorriam entre si. Mas Deus é diferente. Ele diz: eu sou o único, eu não vou dividir vocês com outros deuses. Ou você me adora e somente a mim, ou então você é um idólatra, você não é meu seguidor. Eu sou o único Deus verdadeiro. Não tenha outros deuses além de mim. A expressão diante de mim pode ser traduzida como além de mim. Eu sou o único Deus e somente a mim você deve adorar. Então o primeiro mandamento diz a quem nós devemos adorar. O único Deus verdadeiro que nos tirou da terra do Egito, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O culto, portanto, ele tem que ser teocêntrico. Ele tem que focar na pessoa de Deus. Deus é que está sendo adorado, não é o homem, não são as pessoas, não é a instituição. Por isso que culto não é show, não é espetáculo, não é apresentação. Culto é adoração. Nós chegamos diante desse Deus que nos resgatou, que nos salvou, e a Ele nós prestamos culto, expressamos aquilo que, a nossa gratidão e aquilo que nós sentimos por esse Deus. O segundo mandamento tem a ver com a maneira pela qual Deus deveria ser adorado. Diz assim, segundo mandamento, verso 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, etc. Verso 5: não as adorarás e não lhes darás culto. Aqui Deus diz de que maneira Ele quer ser adorado. Deus, quando apareceu no alto do monte, os israelitas não viram forma nenhuma. Eles ouviram a voz de Deus, mas não viram nenhuma forma de homem, forma de animal ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque Deus é espírito puríssimo. Deus não tem forma. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele está em todo lugar. Então, adorar a Deus mediante imagens, representações, é diminuir Deus. Não existe nada que a gente possa trazer de forma física que expresse quem é Deus na sua plenitude. Por isso que Deus se revela na pessoa de Cristo. Como nós cantamos, Ele é a imagem do Deus invisível. Deus se revelou plenamente na pessoa de Cristo Jesus para que nós tivéssemos uma ideia. E é interessante que a Bíblia não dá nenhuma descrição de Cristo, exatamente para que as pessoas não fizessem ídolos ou imagens de Cristo para adorar. Mandamento que infelizmente é quebrado. As pessoas fazem imagens de Cristo, fazem representações de Deus para adorar a Deus através dessas coisas. Deus proíbe isso explicitamente.
E ao fazer isso, ao dizer como é que ele quer ser adorado, ou seja, quero que vocês me adorem em espírito e em verdade, sem representações, sem imagens, Deus está dizendo que só aceita o culto que ele determina. Nós não podemos inventar maneiras de adorar a Deus, não podemos inventar culto a Deus, trazer elementos de culto que não sejam prescritos na sua palavra. Por isso que nós, nessa tradição, entendendo isso aí, nós não queremos no culto show, nós não queremos apresentações de pessoas, o pastor não é um animador de auditório, não é de nada, não. O culto tem que ser de acordo com aquilo que Deus nos revelou. Com relação a imagens, é interessante aqui que o Catecismo de Nova York, da Igreja Católica, quando faz os 10 mandamentos, ele tira esse mandamento. Ele diz que esse mandamento está incluído no primeiro, e aí divide o 10º em 2, para poder dar 10, né? Então, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E lá no 10º mandamento, o 9º é, não cobiçarás a casa do teu próximo, e o 10º, não cobiçarás a mulher do teu próximo, para poder inteirar os 10. É uma quebra óbvia do segundo mandamento, quando Deus diz que não quer representação nenhuma no culto feito a Ele. A única coisa que Deus permite, visível no culto, são a água do batismo, o pão e o vinho da ceia. São as únicas coisas físicas que Deus permitiu no culto para que ele fosse adorado, não através daqueles elementos, mas através do que aqueles elementos simbolizam e permitem. Então, o primeiro mandamento, quem você vai adorar? Deus. O culto é teocêntrico, ele é centrado em Deus. Segundo, como você vai adorar Deus? Em espírito e em verdade, não através de figuras da sua imaginação, que você imagina ou que você cria, mas segundo a revelação de Deus em Cristo Jesus. O terceiro mandamento tem a ver com a atitude, está aí no verso 7. O terceiro mandamento ensina a atitude com que os israelitas deviam adorar a Deus. A atitude é essa: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. No culto a Deus, os israelitas usariam o seu nome, o nome de Yahweh, em oração, clamores, cânticos, durante os sacrifícios, o ensino da palavra pelos levitas. Os israelitas faziam votos diante de Deus, como circuncisão do filho de 8 dias, casamento, consagração. O nome de Deus era invocado em tudo aquilo que eles faziam. O que Deus está dizendo é que tudo aquilo, todos os atos de adoração dos israelitas, deveria ser feito com fé, em amor e sinceridade. Em outras palavras, esse mandamento proíbe a hipocrisia, a insinceridade e o fingimento. Porque toda vez que você chega para adorar a Deus com o povo de Deus, e você está cantando, e você não está cantando, você está cantando da boca para fora, você está ouvindo a palavra de Deus, mas está pensando no negócio que você vai fechar amanhã, ou no post da rede social que você vai ter que responder, ou no casamento que você está organizando, você está tomando o nome de Deus em vão. Toda vez que você está cantando, ouvindo alguma coisa no culto, participando de algum momento do culto em que você não esteja sinceramente engajado, você está tomando o nome de Deus em vão. Quando você fez um juramento diante de Deus, trazendo seus filhos para serem batizados, quando você fez a sua profissão de fé solenemente diante de Deus, quando você que é oficial da igreja, presbítero, diácono, pastor, diante de Deus, prometeu cumprir os deveres que a Bíblia diz, quando você casou e diante de Deus você jurou fidelidade àquela pessoa com quem você casou, se você não fizer essas coisas que você prometeu em nome de Deus, você está tomando o nome de Deus em vão. Está tomando o nome de Deus em vão. Tão sério é esse mandamento que Deus diz: eu não vou ter por inocente, eu não vou inocentar quem toma meu nome em vão. Tal é o zelo que Deus tem pelo seu nome e pela sua santidade. Eu não vou inocentar você. Deus, talvez o Senhor faça uma exceção. Deus não vai fazer exceção. Ele não vai ter o seu nome
usado em vão, sem que haja consequências. É tão sério isso aqui que os judeus, eles decidiram, e não está certo o que eles fizeram, mas é uma reação que pelo menos mostra como eles entenderam esse mandamento. Eles não pronunciavam Yahweh, o nome de Deus, não pronunciavam o tetragrama, que são 4 consoantes no hebraico, equivalente ao YHWH, Yahweh. É o que eles fizeram para não pronunciar o nome de Deus? Pegaram outro nome de Deus, que é Adonai, pegaram as vogais de Adonai e colocaram nas consoantes de Yahweh e deu a palavra Jeová. E aí você sabe de onde vem o nome Jeová. É Yahweh com as vogais de Adonai, porque eles não queriam pronunciar o nome com medo de quebrar esse mandamento. Então a melhor forma de não quebrar esse mandamento é não pronunciar o nome de Deus. Hoje em dia, os judaizantes, ou o movimento messiânico de judeus convertidos, quando ele escreve o nome de Deus, ele bota D'(U)S, para não escrever o nome de Deus com medo de tomar o nome de Deus em vão. É um preciosismo, né? É um abuso, é um absurdo, não precisa chegar a esse ponto, mas mostra como é sério esse mandamento. Não tome o nome de Deus em vão. Não fica dizendo, ai meu Deus, o tempo todo, valha-me Deus o tempo todo, que as pessoas fazem isso, né? Usando o nome de Deus em vão, é um vício de linguagem que a gente tem e que viola esse mandamento, porque obediência à autoridade se aprende em casa, que é o primeiro nível de relacionamento que a criança tem. Então, honre seu pai e sua mãe. Obedeça seu pai e sua mãe, ou seja, aprenda a viver sob autoridade, Quem não respeita pai e mãe, dificilmente vai se sujeitar a Deus e à palavra de Deus. E tem uma promessa. A promessa aqui é que Deus prometeu dar vida longa aos obedientes, e geralmente Deus faz isso, havendo exceções, é claro, como a vida nos ensina. O 6º mandamento, que é o 2º da 2ª tábua, tem a ver com a vida do próximo. Não matarás. O israelita deveria preservar e proteger a vida do seu próximo. Aqui é importante você lembrar que não matar aqui significa não assassinar, porque logo adiante, aqui na lei de Moisés, vai ser instituída a pena de morte. Pena de morte para o idólatra, pena de morte para quem amaldiçoa o pai e a mãe, pena de morte para quem tira a vida de uma outra pessoa. Ou seja, esse mandamento, não matarás, ele não deve ser entendido de maneira absoluta. O que se proíbe aqui é o assassínio, o assassínio culposo, é a morte culposa. Você planejou, você tinha raiva de alguém, você premeditou, você armou para o seu próximo e finalmente você tirou a vida dele. Não, aqui não está contemplando morte por um acidente. Exemplo, o israelita estava no campo com o machado cortando lenha, e quando ele deu uma machadada mais forte, o ferro do machado soltou, bateu na cabeça do outro israelita que estava ao lado dele, também capinando, e ele morreu ali. Não é assassinato. Aquilo ali não é uma morte dolosa, eu usei culposo errado, é a morte dolosa, não teve dolo, não teve intenção de fazer. A pessoa ainda é responsável, mas o tratamento é diferente. Mais adiante também Moisés vai falar de legítima defesa. Se alguém entrar na sua casa de noite e você, para se defender sua família, você mata aquela pessoa, você não vai ser morto. Não tem culpa, não é considerado como culpa. A guerra também, que era necessária naquela época para tirar aqueles habitantes lá da Terra Prometida, vai envolver a morte de pessoas também. Então, o mandamento não matarás, ele tem que ser entendido como não assassine, não tire a vida do seu próximo intencionalmente, não faça isso. É isso que a palavra de Deus nos ensina, e com isso, valoriza o próximo, a vida do próximo. O 7º mandamento, que está aí no verso 14, determina que o israelita zele pelo casamento do seu próximo. Diz assim no verso 14, 7º mandamento: não adulterarás. Para que o israelita zelasse pelo casamento de seu próximo, ele não deveria cometer adultério com a mulher dele.
Não deveria. Não deveria, na verdade, ter relações com qualquer outra mulher que não fosse a sua esposa. A Bíblia chama relação sexual fora do casamento de vários nomes. Fornicação, quando esse relacionamento é feito por duas pessoas que não são casadas, é chamado fornicação. Hoje em dia tem outro nome, né? Ficar, namorar, mas a Bíblia chama de fornicação. E está na lista de pecados da Bíblia. Quando você faz isso por dinheiro, aí o nome é prostituição, quando o dinheiro está envolvido. Quando você faz isso com alguém casado, o nome disso é adultério. O nome disso é adultério. Então, não adulterarás é um mandamento que visa proteger a família. Por quê? Porque nós somos filhos desse Deus que nos tirou da terra do Egito. Nós somos irmãos, nós partilhamos desse privilégio de sermos o povo escolhido de Deus. Então, respeite o casamento do seu próximo, respeite a vida do seu próximo, como vimos no mandamento anterior, e respeite a propriedade do seu próximo, que é o 8º mandamento, que diz assim: não furtarás, proibindo que o israelita roubasse. Ao contrário, o israelita deveria proteger, cuidar, preservar os bens, propriedade e gado do seu próximo. Vai ter mais adiante aqui em Êxodo vários mandamentos do tipo assim: se você estiver caminhando e encontrar o jumento do seu próximo caído debaixo da carga muito pesada, o jumento caiu, então você pega a carga, pega o jumento e devolve para o seu próximo. Agora veja como é hoje quando um caminhão carregado de brama vira na BR. Não é? Saque, não é isso? A lei de Deus já previa isso. Né? Quando acontecer um caso como esse, em vez de você saquear, né, os bens do caminhão virado, você ajuda a pôr de volta e devolver para o dono. Respeite a propriedade do seu próximo, não furte, não roube, não tire dele, não engane, não tire proveito, não explore, não faça nenhum negócio maracutaia para você tirar benefício do seu próximo e ganhar alguma coisa com isso. O 9º mandamento tem a ver com a reputação do próximo. Não somente você deve zelar pela vida, zelar pela família, zelar pela propriedade do seu próximo, mas você tem que zelar pela reputação dele. Olha o que é que diz o 9º mandamento, verso 16: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. O que é que isso significa? Que ele não deveria contar mentiras sobre o próximo, não passar adiante fofoca sobre o próximo, não passar adiante fake news, não falar pelas costas do seu próximo, não zombar do seu próximo, não insinuar alguma coisa que você não tem certeza, não fazer julgamento precipitado e, se chamado a testemunhar contra o seu próximo, dizer somente a verdade e não mentir contra ele. Esse é talvez dos 10 mandamentos, é o mais quebrado hoje com o advento das redes sociais, não é? Lá no Zap, olha, você sabe o que é que aconteceu, o que é que fulana fez? Estou contando só para você orar, tá? Ora por ela, que isso, fez isso, fez isso, fez isso. Aí, plim, send, enviar. Aí recebeu, você tem nova mensagem. Aí você vai lá no Zap, aí encaminhar, não é? Aí encaminha lá para a tia do Zap. E a tia do Zap vai encaminhar para todos os membros da igreja para orar. Daqui a pouco a igreja inteira está orando, né? Pelo irmão, pela irmã. E ninguém foi falar com ela, com a pessoa, ninguém falou. Então, não dê testemunho falso contra seu próximo. Não fale mentiras, não encaminhe fake news ou coisas que você sabe que não vai edificar o seu próximo. E por último, o 10º mandamento, ele trata de não cobiçar qualquer coisa que pertença ao próximo, verso 17. Não cobice. Esse é o mandamento, não cobiçar. Cobiça é um desejo violento que você tem de obter ou ter alguma coisa que não lhe pertence, ainda que seja por meios ilegais, ilícitos. O que proíbe é a cobiça, é a insatisfação. O melhor remédio para você cumprir esse mandamento é a satisfação. Se você está feliz com sua mulher, se você está feliz com seu marido, se está feliz com seu carro, feliz com seu emprego, feliz com sua cara feia, você não vai ficar cobiçando a beleza de alguém, se queixando de Deus que você foi feito dessa maneira. Você não vai querer a casa do seu próximo, o carro do seu próximo, o talento do seu próximo. A resposta para o 10º mandamento é satisfação. Contentamento com aquilo que você tem.
Se você está feliz, se você está contente com aquilo que Deus lhe deu, você vai olhar para o seu próximo e você vai ficar feliz e dizer: Deus, que coisa boa que você deu ao meu vizinho. Obrigado pelo emprego que você deu ao meu colega. Obrigado pela promoção que o Senhor deu à minha colega. Eu é que merecia, porque já estava muito mais tempo, mas o Senhor deu para ela. Eu estou feliz da vida. Abençoa em nome de Jesus. Abençoa em nome de Jesus. É essa a resposta para o 10º mandamento. Não cobice absolutamente nada com o seu próximo. Jesus resumiu esses mandamentos em um só: amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque quem ama o próximo não vai desejar roubar as coisas dele, vai respeitar o nome e o casamento dele, vai acatar a autoridade dele. Quando nós amamos o próximo, esses mandamentos não são pesados, eles são um deleite, é uma alegria você viver dessa maneira. Agora eu quero terminar perguntando: o que é que Deus queria ensinar aos israelitas quando deu essas 10 palavras? Lembra a situação: eles tinham saído do Egito, estavam na base do Monte Sinai, e mais um pouco estava Canaã. Entre eles estava o rio que se fazia a separação, E agora havia chegado o momento de entrar e possuir aquela terra. Deus, então, aqui estabelece como a sociedade israelita, o povo israelita deveria viver. Deveria cultuar o único Deus verdadeiro, da maneira como Deus disse, e deveria se conduzir com o seu próximo como irmãos que eram filhos do mesmo Deus. Então, em linhas gerais, Moisés queria ensinar ao povo o seguinte: primeiro, que Deus, o Deus deles, era diferente dos deuses dos povos que habitavam na terra que eles iam ocupar. Deus era diferente, portanto, você não deveria adorá-lo como aqueles povos adoravam. Deus era espírito puríssimo, eterno, não criado, não feito por mãos humanas, era um Deus santo que amava a santidade. Moloque era um Deus que requeria o sacrifício dos filhos primogênitos dos seus adoradores, sacrifícios humanos. A Azerá, que era a deusa da fertilidade, o culto a Azerá envolvia prostituição. As sacerdotisas se deitavam com os adoradores nas câmaras do templo para encenar a fecundação do solo. Essas religiões eram religiões pastoris, elas estavam ligadas às estações do ano. E para encenar a caída da chuva e a fertilização do solo, as prostitutas cultuais, que eram sacerdotisas de Azerá, se deitavam com os adoradores no templo e havia prostituição cultual. Deus não é assim. Não adulterarás. Deus é diferente, Deus é santo. Vocês não podem confundi-lo com os deuses que estão ali. Também Moisés queria ensinar aos israelitas que eles não poderiam adorar Deus da maneira que quisessem. Sinceridade não basta, porque Cristo disse: vocês têm que me adorar em espírito e em... O culto a Deus tem que ser em verdade, não basta sinceridade. Você tem que adorá-lo da maneira certa. E onde está a maneira certa? Na Bíblia, é lá que você vai encontrar. Moisés queria que eles entendessem que era um povo resgatado pelo Senhor e que, portanto, deveria cuidar um dos outros, e que a obediência a essas coisas traria bênção e a desobediência a maldição. O que é que isso significa para nós hoje? Eu prometi ao pastor que eu ia pregar 40 minutos, mas, pastor, eu esqueci de ligar o timer aqui. Então, eu não sei quanto tempo já foi, mas estou terminando, viu? Aliás, nunca acredito no pastor quando ele diz que está terminando, porque não é verdade. É falso testemunho mesmo, quebra do mandamento. O que é que tudo isso representa para nós? Os 10 mandamentos. Nós vimos o que é que representava para a nação de Israel. Nós somos a continuação da nação de Israel. Nós somos o Israel espiritual. Nós somos o povo de Deus, povo antigo, desde o Jardim do Éden até o dia de hoje. Nós somos o povo de Deus, é o mesmo povo, é a mesma aliança administrada em 2 períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Os 10 mandamentos, eles valem para nós hoje. De que maneira? Eles continuam sendo a expressão da santidade de Deus. Os reformados dizem que a lei de Deus, elas têm alguns usos, e eu vou terminar com esses usos. O primeiro, quebram a nossa autossuficiência.
Eu não acredito que você escutou isso aqui e saiu daqui pensando, dizendo, eu cumpro tudo isso. Tenho certeza que você não fez. Se você fez isso, você não se conhece. Ou é um fingido ou é um hipócrita, porque você sabe que você quebrou todos esses mandamentos, de uma forma ou de outra. Lembra que a lei de Deus, ela alcança não somente o exterior, mas também o interior. Jesus diz que quem olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura, no coração já adulterou com ele ou com ela. Então, a lei, ela serve para dizer a você que você é um pecador. Você é um pecador, que você não pode agradar a Deus, que você não pode ser aceito por Deus com base em méritos, porque você quebra a lei dele. Primeiro uso da lei, Lutero se referia a esse uso como sendo a marreta de Deus. Deus usa os 10 mandamentos como uma marreta para quebrar a nossa idolatria de nós mesmos, que nós pensamos que somos alguma coisa. Segundo uso, revela quais são os nossos pecados. Uma das coisas que eu costumo fazer quando vou orar, é orar em cima dos 10 mandamentos. Eu saio chorando e quebrado toda vez. Oro em cima dos mandamentos. Cada um deles. Honra teu pai e tua mãe. Meu Deus, eu não tenho cuidado do meu pai e da minha mãe, não tenho orado pelo meu pai e minha mãe, tenho desafiado meu pai e minha mãe, tenho desrespeitado, tenho feito isso. Ore os 10 mandamentos. E você vai ver quão grandes são os pecados que tem acometido a sua vida. Terceiro uso, pedagógico. A lei aponta para Cristo. Esses mandamentos, eles significam simplesmente o seguinte: Deus é santo e você é impuro. Você é um pecador indigno. Você merece a ira de Deus. Você precisa de alguém que salve você. E aí a lei, essa mesma lei, mais adiante, vai dizer ao israelita o que ele devia fazer quando pecasse. O que ele tinha que fazer quando pecasse? Trazer sacrifícios, holocaustos diante de Deus. Então a própria lei já apontava para a saída, que é Cristo prefigurado nos sacrifícios. A lei foi dada para levar você a Cristo. Lutero, a lei me leva a Cristo para a justificação, Cristo me manda de volta à lei para a santificação. Eu chego diante de Deus e digo: Deus, o Senhor me salvou, me tirou da terra do Egito, o que é que eu faço para lhe agradecer? Resposta de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, não tome meu nome em vão. Essa é a maneira pela qual, e é o último uso da lei, esse uso que introduziu foi Calvino, como norma de gratidão. Como é que eu faço para agradecer a Deus porque Ele me salvou em Cristo? Os mandamentos estão aí como expressão da sua gratidão. Obedeça, não para ser salvo, porque você não é salvo por esses mandamentos, mas como maneira de expressar sua gratidão ao Deus que lhe salvou. Pense nisso nessa manhã e venha diante de Deus humilde, quebrantado, sincero, pedindo perdão pela maneira como você tem cultuado a Ele da forma errada, pedindo perdão pela maneira como você tem tratado o seu próximo, e em Cristo Jesus receba o perdão e a misericórdia que Ele nos dá. Obrigado, Senhor, pela Tua santa lei. Obrigado pela Tua misericórdia. Te damos graça por Cristo que cumpriu integralmente todos esses mandamentos, por dentro e por fora. Te agradecemos, ó Senhor, porque Ele levou a nossa culpa na cruz, satisfez as exigências da lei. Te damos graças que por Ele nós podemos viver uma vida de santidade, obedecendo a Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.